Vendas no varejo na região caíram no primeiro trimestre deste ano. Filho do Rei Pelé é apresentado como novo técnico do Água Santa. Centro de Atletismo em São Bernardo vai deixar legado esportivo após as Olimpíadas. Tarcísio Secoli deixa o governo e é o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo. Eu recebo em nosso estúdio o cardiologista Rogério Krakauer. Vamos falar sobre tabagismo, tema importante. Terça-feira, 31 de maio de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Pesquisa mostra que vendas no varejo do ABC caíram no primeiro trimestre. A CSP também divulgou que o faturamento teve baixa de 0,9% no mesmo período. Foram analisadas as 7 cidades do ABC. No entanto, o levantamento apontou que todos os setores do varejo paulista fecharam os primeiros 3 meses no vermelho. A maior retração ocorreu no ramo de concessionária de carros, 19,7%, e lojas de departamento, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, 19,4%. E as menores baixas ocorreram nos segmentos de farmácia e perfumaria, 2,3%, e supermercados, 2,8%. Somente no mês de março, as vendas na região recuaram 14% e o faturamento caiu 4,7% em relação a março do ano passado. Para o presidente da CSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP, Alencar Burti, o balanço negativo se deve pela diminuição de renda do consumidor, do desemprego e da contração de dívidas. Esses fatores tornam a população insegura e pessimista para comprar. A saída para a crise seria a retomada da confiança. No mês de maio, com valorização de 5%. Vamos aos números do mercado financeiro? A alta do dólar foi de 1,35%, vendido a R$ 3,62. O euro encerrou em valorização de 1,44%, vendido a R$ 4,03. E a Bovespa fechou o dia em baixa de 0,93%. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. No ABC, 17,8% da população com mais de 18 anos é fumante. O levantamento foi feito em 2015 pelo Instituto de Pesquisas Socioeconômicas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio o médico cardiologista Dr. Rogério Krakauer. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Eu começo esse bate-papo perguntando se o fumo traz algum benefício para a saúde, ainda que mínimo. Boa noite. Olha, Darcy, boa noite. Boa noite, telespectadores. Realmente todo mundo já sabe o que eu vou comentar. O cigarro, essencialmente, traz 2 tipos de grandes acometimentos no sistema cardiovascular e o câncer. Então, o cigarro está relacionado ao câncer não só de pulmão, como algumas pessoas podem imaginar, mas ao câncer de boca, ao câncer de bexiga, câncer urogenital. E as doenças cardiovasculares que culminam em complicações como o infarto e o derrame, o AVC, o ataque isquêmico transitório, todas essas patologias são muito relacionadas com o cigarro. Sim. Muitos fumantes justificam, mas ele me relaxa, é o meu grande companheiro nas horas mais instáveis. Tem algum fundo de verdade nisso? Poderia ser pior sem ele ou não há nada pior do que ele? Não. A verdade é o seguinte, a pessoa quando começa a fumar, em geral, ela não entra no cigarro com essa finalidade de relaxamento, etc. Entra por causa do grupo social. É verdade. O primeiro cigarro, quem já fumou sabe disso, o primeiro cigarro é muito ruim. A pessoa passa mal, ela tem o efeito imediato da nicotina. Então fica pálida, náuseas, pode dar vômitos. E a pessoa, taquicardia, acelera o coração, então realmente não se passa bem no primeiro cigarro. Acontece que, pela organização social, as pessoas continuam fumando. E aí, sim, a principal substância psicoativa do cigarro, que é a nicotina, começa a ter o efeito
de ocupar os seus receptores e, em pouco tempo, a pessoa torna-se já um dependente social, um dependente psíquico e depois um dependente físico. E aí sim, quando a pessoa se vê sem o cigarro, aquela nicotina pode ocupar o seu receptor e dar o sintoma que você falou de um relaxamento, de algo bom para a pessoa. Então, é errado dizer que a pessoa sente mal todas as vezes. Quando ela já está viciada, o cigarro realmente provoca uma sensação de conforto. Trazendo outros malefícios. A propósito, qual a doença mais comum ou as doenças mais comuns do uso excessivo? Excessivo não, né? Não tem grau de uso do tabaco, né? Olha, se diz que tabagista é aquele que fuma um cigarro no mês. É verdade. Um cigarro só no mês, ele já é considerado um tabagista. Então, os dados são alarmantes. As doenças cardiovasculares, como eu acabei de falar, são as principais. Então, o cigarro, ele é um dos maiores fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E, não raro, está associado com a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, a dislipidemia, que é o excesso do colesterol. E essa associação, junto com o cigarro, é como se você riscasse o fósforo e as doenças aparecessem. Então, as complicações que são o infarto, o AVC, eles advêm disso daqui. E, como eu falei também há pouco, o câncer de diversos setores do organismo, principalmente o câncer de pulmão e o câncer de boca. Para quem deseja largar esse péssimo hábito, quais seriam os primeiros passos? Bom, não tem dúvida que o passo zero para parar de fumar é querer. Não existe nenhum outro medicamento, não tem nada que se possa fazer se a pessoa não quiser parar de fumar. Então, você que está nos assistindo e quer realmente parar de fumar, a primeira coisa que tem que ter é um desejo enorme, porque o próximo passo não é tão fácil assim. Então, o primeiro lugar, um grande desejo. Depois, de preferência, procurar ajuda especializada. Algumas pessoas têm sucesso na interrupção individual do tabaco. Joga fora, para de fumar, vai diminuindo, faz um esquema individual. Mas sempre que puder, pegar uma informação de um médico ou de alguém que trabalha nessa área. Com a proibição dos comerciais de tabaco, não é? Houve uma queda ou o mundo continua fumando do mesmo jeito? O que aconteceu de benefício? Veja só, olha as estatísticas, não é? No mundo se fuma, aproximadamente 25% das pessoas fumam no mundo. No nosso país, aproximadamente 11%, 10,8%. E no ABC nós estamos um pouco pior, você deu a estatística aqui, quase 20%. Né? Com a interrupção, em 2011, que foi a lei anti-tabaco, houve sim uma grande redução dos tabagistas no mundo, mas aqui no Brasil foi em 2011, bem considerado, colocando o Brasil num cenário razoável, até em relação ao mundo. Mas 11% ainda equivale a 20 milhões de pessoas. Então, com uma chance de problemas cardiovasculares e de câncer tão grande, é um custo individual e um custo para o Estado enorme, não é? Obrigado, doutor Krakauer, pela presença. Obrigado. Na sexta-feira passada, a nossa equipe de reportagem recebeu um vídeo de uma assinante referente às constantes faltas de iluminação pública em algumas vias de Santo André. Na ocasião, a moradora Elisete Lima filmou a rua José Antônio de Almeida, Amazonas, totalmente sem energia. De acordo com ela, a falta de luz provoca insegurança e medo de assaltos, uma vez que o local é passagem de pedestres. No início desta semana, a Prefeitura de Santo André respondeu nossa solicitação. Em nota, eles afirmaram que a demanda citada na reportagem trata-se de uma anomalia no sistema de suprimento de energia da AES Eletropaulo, cabo de média tensão desconectado. Foi realizada a primeira solicitação no dia 25 de maio de 2016, com o recebimento da informação de normalização no dia 27 de maio. Após isso, foi realizada nova vistoria e constatado que a anomalia ainda não havia sido normalizada. Foi registrado novo protocolo em 30 de maio e, no momento, o local está sendo monitorado para a conclusão do serviço. Se, assim como a assinante Elisete, você também tem problemas no seu bairro ou na sua rua, envie vídeos ou fotos através do nosso WhatsApp
ou através da nossa página no Facebook. Veja a seguir, filho do Rei Pelé é apresentado como novo técnico do Água Santa. Centro de Atletismo em São Bernardo vai deixar legado esportivo após as Olimpíadas. Confira também as últimas notícias do esporte com ele, Marcos Borecchini. Continue conosco, voltamos já. Bem, agora vamos ao nosso giro esportivo, que hoje traz as últimas notícias do futebol. Boa noite, Marcos. Quais são os destaques, mais destaques mesmo do futebol para esta terça-feira friorenta? Boa noite, Darcio. Tem destaque desde seleção brasileira até os clubes da região, né? Mas meu primeiro vai para ela mesmo, para a seleção brasileira, que está lá nos Estados Unidos e inicia a disputa da Copa América sábado agora, hein? Só que mais 2 cortes de atletas lesionados foram feitos hoje pelo técnico Dunga. O goleiro Ederson e o meio-campo Rafinha. E já foram chamados aí para seus lugares Marcelo Groi do Grêmio e Lucas do PSG. Antes disso, Dunga já teve outras dores de cabeça aí. Foi obrigado a cortar o atacante Ricardo Oliveira, também atacante Douglas Costa, e ainda não pode contar com o craque Neymar, que não foi liberado aí pelo Barcelona. Lembrando, hein, Brasil e Equador, estreia, jogam no sábado em Los Angeles, no estádio Rose Bowl. O grupo do Brasil ainda tem Haiti e Peru. E hoje também foi apresentado lá nos Estados Unidos Rogério Ceni como auxiliar pontual da seleção durante a Copa América. E no Corinthians, hein? O Corinthians joga amanhã o clássico contra o Santos no Itaquerão, mas não para de ter polêmicas. E o goleiro Cássio continua reclamando, hein? Barrado desde a segunda rodada, o goleirão ainda mostra insatisfação com seu preparador de goleiros, Mauri Lima, por não ter sido avisado por ele que sua queda de rendimento físico e técnico estava ocorrendo. Ele já fala até na possibilidade de sair do clube. Quer dizer, está culpando o preparador de goleiros em vez de se cuidar o Cássio, né? Do outro lado, no adversário do Timão de amanhã, olha aí, o Peixe, que tem preocupação com ele, o atacante Ricardo Oliveira. Foi detectada aí uma séria inflamação no seu joelho direito. E sem prazo de retorno, atletas e médicos decidiram não realizar uma artroscopia que já estava até planejada, que é uma cirurgia no joelho, né? Enquanto isso, ele permanece fora dos gramados. O clássico, lembrando, começa amanhã às 9 da noite. Pelo ABC, você já anunciou aí previamente, né, Darcio? A notícia da apresentação nessa tarde aí do técnico Edinho, aqui no Água Santa. Já chegou, está trabalhando forte, se desanimado, e a gente vai conferir tudo isso numa matéria especial, logo em seguida aqui, falando do clube da região, né? Que está na Copa Paulista, hein? E eu vou ficando por aqui, viu, Darcio? As informações mais detalhadas aí sobre os grandes de São Paulo, da seleção que está nos Estados Unidos, né? E o que rola nos clubes da região, comigo no Esporte Mais, daqui a pouquinho às 8 da noite. Hoje eu tenho um super convidado especial, o músico Pedro Mariano, que é um grande amante do futebol, hein? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Marcos. Só para complementar, o Edinho Nascimento, filho de Pelé, olha aí, gente, quem ligou o televisor agora foi apresentado como o novo técnico do Água Santa. Aguardado pelos torcedores do Água Santa, a terça-feira foi de comemoração para o time que anunciou seu mais novo treinador, o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé. Ao lado do presidente do clube, Paulo Cirqueira, Edinho agradeceu a oportunidade de estar à frente do time. Realmente eu tive a certeza que esse é meu lugar. Falando em futebol, é evidente que nós temos aí algumas frentes de batalha, vamos dizer assim, conquistas para realizar, que a primeira realmente é a mais eminente, que é a competição que nós vamos disputar, que é a Copa da Confederação, mas o plano maior realmente como o presidente falou, é estruturar o clube, criar uma condição para que o Água realmente possa ser um dos principais clubes do futebol brasileiro, que a base do clube seja o verdadeiro sustento que viabiliza o futebol através de atletas formados para servir o Água Santa, da mesma forma também atletas formados para atender o mercado do futebol mundial. Para
Para Paulo Cirqueira, o trabalho desenvolvido por Edinho na época do Santos foi muito bom e será essencial para os atletas no Água Santa. O que fez realmente ser o fator fundamental pela escolha do Edinho foi essa integração da base que ele teve no período do Santos. Que é uma integração que a gente quer que ele traga, que é óbvio que não vai ser implantada no primeiro momento, né? Pelo campeonato que tem pela frente, mas nós vamos, ele sabe que a gente quer no menor tempo possível que seja implantada essa filosofia de base aqui no Água Santa. O evento contou também com a participação de algumas crianças entre 6 e 11 anos que treinam na escolinha de futebol da cidade e que fazem parte do trabalho social desenvolvido pelo clube. O primeiro desafio do novo técnico do Água Santa já tem data para acontecer, dia 10 de julho, na Copa Paulista contra o Santo André. O contrato de Edinho é até o fim do Campeonato Paulista da Série A2 de 2017. Os Jogos Olímpicos vão deixar um grande legado esportivo à cidade de São Bernardo do Campo. Com a Arena Caixa, Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, São Bernardo ficará com o maior legado esportivo das Olimpíadas depois da cidade do Rio de Janeiro, sede dos Jogos. O centro de treinamento possui os melhores equipamentos e em duplicidade, material para treino, 70 atletas de alto rendimento e mais 30 jovens competindo em disputas da região e do país. Nos Jogos Regionais, realizados em julho de 2015, os competidores da cidade subiram ao pódio 59 vezes, dos quais 22 eram para-atletas. A Arena Caixa, centro de atletismo, é um dos mais modernos complexos da América Latina, com 30 mil metros quadrados. No local foi construída uma pista de corrida de certificação nível 1 da Associação Internacional das Federações de Atletismo. A arquibancada comporta até 1.500 pessoas e ainda existem áreas para treinamento, além de outras salas de apoio. O investimento foi de 32 milhões e meio de reais, fruto de uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura de São Bernardo do Campo. O centro de São Bernardo será palco de manifestações contra o abuso sexual na próxima sexta-feira, dia 3 de junho. O ato por todas será em protesto à cultura do estupro. A manifestação será organizada por grupos feministas e está prevista para começar às 6 da noite. Atualmente, Santo André é a cidade com o maior índice de abusos, forma de 36 casos no último quadrimestre. São Bernardo aparece logo em seguida com 31 ocorrências, seguido por Mauá com 26 registros, Diadema com 20, Rio Grande da Serra com 6 e Ribeirão Pires com 2. No próximo bloco, veja como fica o tempo na região para esta quarta. E direto do Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, Guga Mendonça fala da saída de Tarcísio Secoli, da Secretaria de Serviços Urbanos e Ações Governamentais. Continue conosco, J+ABC volta já. Depois da chuva forte que atingiu a Grande São Paulo de madrugada, o dia começou um pouco chuvoso, principalmente no extremo sul da região. Mas ao longo do dia houve períodos de sol. Veja como fica o tempo na quarta-feira. Na capital de São Paulo, mínima de 15 e máxima de 23 graus, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Em São Caetano, a mínima prevista é de 15 graus e máxima de 22, com chance de chuva à noite. E no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 18 de mínima e 25 graus de máxima, podendo chover a qualquer hora do dia. Já em São Carlos, a previsão é de 17 graus de mínima e 26 graus de máxima, com pancadas de chuvas à tarde e à noite. O secretário de Serviços Urbanos e Ações Governamentais de São Bernardo, Tarcísio Secoli, deixou o cargo. Quem traz mais detalhes é o repórter Guga Mendonça em nosso Link Mais. Guga, boa noite. É com você, você já está no ar.
Muito boa noite, Darcio. Muito boa noite a você ligado no J Mais ABC. Desta terça-feira, falo ao vivo aqui do Teatro Cacilda Becker, no Paço Municipal, onde o secretário de Serviços Urbanos, Tarcísio Secoli, acaba de deixar o cargo de secretário para ser pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Bernardo, no pleito que acontece no próximo mês de outubro. A cerimônia ainda acontece aqui do Paço, ainda não terminou. Agora o Tarcísio é homenageado por pessoas do governo que trouxeram algumas lembranças para o secretário de Serviços Urbanos. E eu digo que o auditório está lotado, muita gente de fora acompanhando pelo telão aqui no saguão do Teatro Cacilda Becker, onde a reportagem da TV Mais se encontra. Várias autoridades, como o presidente da Câmara, José Luiz Ferrarese, os deputados estaduais Ana do Carmo Barba e também Luiz Fernando Teixeira, que é o coordenador da campanha de Tarcísio Secoli ao Paço Municipal em 2016, compareceram e trouxeram aí a sua despedida para Tarcísio Secoli, que agora tem um novo desafio ao pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Bernardo. Por enquanto, aqui a cerimônia ainda acontecendo e a gente traz mais detalhes aí durante a programação da TV Mais ou no J Mais ABC de amanhã. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Obrigado, Guga. Roupas e itens para casa com qualidade e a preços acessíveis são destaques do Bazar Beneficente, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Diadema, na manhã da próxima quinta-feira, na Praça Lauro Mitchells. O evento vai disponibilizar roupas, sapatos, acessórios e utensílios domésticos a preços convidativos e, com a venda dos itens, pretendem arrecadar fundos para aquisição de materiais utilizados em mais de 10 cursos gratuitos e projetos como o Dia de Mais Saúde, que oferece terapias complementares gratuitas à população. Assim, quem for ao bazar, além de realizar uma boa compra, vai estar contribuindo com ações que mudam a qualidade de vida da população. E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Um bom descanso e até lá.